um pequeno passo mesmo. E, na verdade, uma refatoração não faz nada. O que a gente precisa, quando a gente está mudando o código, são várias refatorações. Então, 50 refatorações seguidas, elas sim que fazem que o código fique mais bonito. E cada passo desses, ele é trivial. Ele é tão trivial que é muito improvável que você erre se você fizer. Então a ideia é, eu refatoro, rodeio o teste. Refatoro mais um pouquinho, rodo o teste. E cada um desses pequenos passos, feitos um após o outro e com os testes rodando, você vai saber exatamente na hora que você fizer alguma coisa que você não podia fazer. Tá? E aí, depois desses 50 passos, óbvio que o código melhora radicalmente. Então a gente tem, nesse catálogo, os nomes, as refatorações, elas têm um formato, elas estão feitas num formato que é assim. Você tem o nome da refatoração, estou na frente aqui. Você tem o nome da refatoração, depois um resumo, depois por que usar essa refatoração, e aí depois explica qual que é a mecânica, ou seja, como usar essa refatoração e alguns exemplos de código para mostrar na prática como fazer. Então, eu vou mostrar aqui acho que em torno de umas 10 refatorações, talvez um pouco menos, dependendo do tempo. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, vai levantando a mão. Tá? É isso aí. Então, a primeira refatoração, que é uma bem famosa, que a gente usa bastante, é extrair método. Então, o que é extrair método? Você tem um pedaço de código, né, que você poderia agrupar para usar esse pedaço de código em dois lugares. Então, qual que é a ideia? Você pega esse pedaço de código, você joga ele num outro lugar, dentro de um método. E aí você escolhe um nome para esse método, dizendo o que aquele pedaço de código faz. Tá? Por exemplo, se você tem um método que é muito longo, então é interessante que você quebre ele em, sei lá, 3 métodos menores. E aí você extrai pedaços, partes desse método, e assim ele vai ficar mais claro. Tá? Com isso, além de você deixar o código mais claro, você vai fazer com que aquele pedaço que você extraiu possa ser usado de repente numa outra parte, que também faça aquela mesma coisa. Então, qual que é a mecânica? Eu vou mostrar aqui na prática, no código, como é essa refatoração de extrair um método. Tá? Então, vamos supor aqui, agora um pouco de código, se alguém tiver dúvida da linguagem. Esse código está em Java, mas poderia estar em C Sharp, e não tem muito segredo. Vamos mais focar na... Aliás, nem sei se é Java ou se é C isso aqui, mas enfim. Então eu tenho aqui esse método que é imprime dívida. Então o que ele faz? Ele imprime a dívida de um cliente. Tá? Então o que ele faz? Ele tem os pedidos, tá? Os elementos de um pedido. Então o que ele tem? Ele tem um zero para acumular a dívida. Então ele imprime um cabeçalho, tá? Então aqui tem um comentário, imprime um cabeçalho. Depois ele tem uma iteração, né, um while, para pegar todos os elementos, né, do pedido. Então para cada elemento ele vê o valor, né, de cada pedido e acumula nessa variável dívida. Depois que ele fez esse acúmulo, o que ele faz? Ele imprime o nome do cara e aí imprime o valor acumulado. Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida? Tá. Então, primeira coisa, o que eu posso fazer? Eu peguei o pedaço do código que tinha imprimir cabeçalho e extrair para um método. Tá? Então, como é que eu fiz isso? Eu peguei essas 3 linhas que estão aqui, tá? E extraí um método chamado imprime cabeçalho. E aí, naquele meu método imprime dívida, eu tenho um método chamado imprime cabeçalho. Olha que legal, então eu já extraí. E eventualmente, se eu tiver um outro problema onde eu preciso só imprimir o cabeçalho, eu já tenho lá a funcionalidade de imprimir cabeçalho, independente do imprimir dívida. Tá? Vamos avançar mais um pouco. Eu tenho
Eu quero agora imprimir os detalhes. O que é o detalhe? Todo esse pedaço aqui. Tá? Imprime o nome e a dívida. Então o que eu faço? Eu pego esse pedaço aqui e extraio um método passando como parâmetro um valor, que é a dívida. Então é isso que eu faço. Eu calculei a dívida, eu simplesmente pego, passo a dívida como parâmetro, e aí o imprime detalhes vai receber um parâmetro que é a dívida, e assim eu tenho um outro método, imprime detalhes. Tá certo? Agora, por último, eu vou calcular a dívida. Então eu vou ter um outro método que só calcula a dívida. Então o que ele faz? Ele retorna um número, um double, tá? E aí o que ele faz? Ele faz todo aquele código que tinha esse enumerate, todas essas variáveis, eu só precisava delas por causa desse método aqui, e não por causa dos outros. Então eu tiro todo esse código, essa linha e mais esse while, e extraio para dentro de um método, né? E chamo o resultado, né? Eu renomeio a variável resultado, e assim eu faço o cálculo, e aí o meu método imprime dívida, ele ficou claro agora. E o que eu faço? Eu imprimo o cabeçalho, depois eu calculo a dívida, jogo numa variável, e depois eu imprimo os detalhes, passando o valor da dívida. Tá certo? Dá para ficar ainda mais curto, por exemplo, imprime cabeçalho, e depois eu não preciso nem jogar a dívida numa variável, eu imprimo detalhes do cálculo da dívida. Mas depende do caso, nem sempre isso vale a pena. Se você deixar o código menos claro, talvez seja melhor você deixar dessa outra forma aqui, que o código talvez fique um pouco mais claro. Aí vai dar o julgamento de você na hora de escrever o código. Tudo bem? Alguma dúvida? Quem já conhecia essa refatoração, levanta a mão. Legal. Internalizar método. Então esse é um outro exemplo. Às vezes a implementação do método ela é tão clara quanto o nome do método. E eu vou mostrar aqui o exemplo. Então nesse caso, não vale a pena você ter um método para essa implementação, porque a própria implementação já diz o que o nome do método faz. Tá? Então isso é bom para você eliminar sair de um método e entrar no outro desnecessariamente. Tá? Então qual que é a mecânica? Eu vou mostrar no código que fica sempre mais fácil de ver. Por exemplo, eu tenho esse método aqui, bandeirada do táxi, que recebe 1 hora. Então eu tenho um método depois das 22 horas, passando a hora. Então esse método, o que ele faz? Ele retorna verdadeiro se a hora é depois das 22 horas. E retorna falso se a hora é antes das 22 horas. Ora, a implementação dele é assim: hora maior que 22 horas. 2 se não 1. Sabe? Na verdade está errado. Na verdade esse método, nem tinha reparado. Esse método seria isso aqui, ó. Hora maior que 22 horas. Tá? Esquece esse pedaço aqui. Esse é o refatorado. Esse é o refatorado. Ah, tá, é verdade, desculpa. Tem razão. Então a implementação. Tá certo, desculpa. A implementação do método tá aqui, ó. Hora maior do que 22 horas. Então, o método chama hora depois das 22 horas e a implementação é hora maior que 22. Tá claro que hora maior que 22 é hora depois das 22 horas. Então, é desnecessário ter. Então eu refatoro, extraio todo esse conteúdo, tudo que tem dentro desse método, eu simplesmente jogo no código que chamava o método anteriormente. Então, refatorando, fica a hora maior que 22 horas. Se for a maior que 22, retorna 2, senão a bandeirada é 1. Tá? Deu para entender? Uma outra refatoração. Essa refatoração ela é muito polêmica porque muitas vezes ela acaba introduzindo uma complexidade a mais no algoritmo, ou seja, ela muitas vezes deixa o código mais lento, tá? Mas ela deixa um pouco mais lento,
mas tão pouco mais lento que nem importa, o cliente nem percebe a diferença. E ela